A morte não é o fim. No Evangelho de João, no capítulo 11, a palavra de Deus ela nos fala da ressurreição de Lázaro. Jesus estava distante de Lázaro e soube que ele estava doente. E aí Jesus demorou mais alguns dias para chegar e visitá-lo. Quando Jesus foi visitá-lo, Lázaro já fazia 4 dias que estava morto. Ao chegar, Jesus ele foi ao túmulo, foi recepcionado pelas suas irmãs, foi ao túmulo e ali chamou Lázaro e Lázaro ressuscitou. Essa história é uma história que tem muito a nos ensinar, porque entre Jesus, o espaço onde do início, quando Jesus chega na casa de Lázaro, até Jesus ressuscitar a Lázaro, ele nos fornece algumas informações que são muito importantes para nós hoje, que estamos nesse dia 2 de novembro ou em outra data que você verá esse vídeo, em que nós estamos celebrando, honrando a memória daquelas pessoas que já partiram, daquelas pessoas que foram antes de nós. E eu quero ler para você algumas verdades desse texto. No diálogo entre Jesus e as irmãs de Lázaro, Jesus ele fala, Jesus disse, capítulo 11, versículo 23, disse-lhe Jesus, o seu irmão vai ressuscitar. Versículo 24, Marta respondeu, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição, no último dia. Primeira verdade que nós queremos compartilhar com você aqui é que já existia, antes mesmo de Jesus ressuscitar, já havia uma realidade que é senso comum no cristianismo e é senso comum em todas as religiões, de que haverá uma ressurreição, haverá um dia final em que todos nós haveremos de ressuscitar. Isso é uma questão de justiça, uma questão de justiça divina. Todos nós haveremos de um dia voltar novamente à vida, a ressuscitar, voltar a sair do pó. Fomos ao pó, mas um dia nós iremos voltar para prestarmos contas diante de Deus. Então, a Marta aqui, sabendo disso, ela disse, olha, eu sei que um dia ele vai ressuscitar, no último dia. Ela tinha essa esperança. Versículo 25 diz, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Jesus estava, com essas palavras, Jesus estava dizendo claramente ali que Lázaro iria ressuscitar naquele momento, não no último dia, mas naquele momento. E de fato foi o que aconteceu. Mas não para aí. Ainda continuando o versículo 25, ele diz, aliás, o versículo 26 ele diz, e quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Eu pergunto também para você, você crê nisso? Então Jesus ele estava falando. Primeiro, ele se direcionou a Marta e diz, olha, o teu irmão vai ressuscitar, ainda que esteja morto, vai viver. Mas Jesus ele estava falando para todos nós o seguinte, quem crê nele, ainda que esteja morto, não morrerá eternamente. Quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Essa aqui é uma outra verdade, que haverá uma ressurreição diferenciada. Marta falou e Jesus concordou que haverá ressurreição nos últimos dias, sim, mas Jesus aqui ele acrescenta que haverá uma ressurreição diferenciada, ou seja, a ressurreição daqueles que creem em Cristo, aqueles que creem em Cristo, que serviram a Cristo, que fizeram a vontade de Cristo na terra. Eles irão ressuscitar como todos os demais, mas haverá uma ressurreição diferenciada para eles, porque eles não vão morrer eternamente. E aquelas pessoas, todos nós vamos ressuscitar, aquelas pessoas que ressuscitarem, mas em vida elas não serviram a Cristo, quando elas ressuscitarem, elas não vão viver para Cristo, elas não vão, como Jesus ele falou aqui, a morte eterna.
A morte eterna, ela está esperando aquelas pessoas que não serviram a Cristo, que morreram sem crer em Cristo, sem viver para Cristo. Então, e o que é a morte eterna? A morte eterna, como diz lá no livro de Apocalipse, é uma separação completa, total de Deus, uma eterna, sem fim. Então Jesus ele está nos dando duas verdades aqui interessantes nesses versículos. Haverá uma ressurreição para todos e haverá uma ressurreição diferenciada, uma ressurreição que aqueles que creram em Cristo, que serviram a Cristo, vão viver eternamente, e aqueles que não serviram a Cristo vão ressuscitar, olha como é interessante, ainda vão morrer eternamente, que é a segunda morte. Mas o versículo 35 e 36 nos fala outro fato interessante. Daí a razão de nesse dia muitos estarem indo em cemitério honrar os seus entes queridos, seus falecidos. Versículo 35 diz assim: Jesus chorou. Eu achei interessante porque mesmo Jesus sabendo que ia ressuscitar, já fazendo a promessa que iria ressuscitar, mesmo assim Jesus chorou. Isso nos leva a entender que a certeza da ressurreição, a esperança da ressurreição, ela não nos impede de chorar por aqueles que partiram, mesmo sabendo que um dia nós iremos nos reencontrar, mesmo sabendo que quem crê em Cristo não vai morrer eternamente. Isso não nos impede de chorar. O próprio Jesus chorou, mesmo sabendo que iria ressuscitá-lo. Por quê? Porque era um ente querido, era alguém que ele amava. E o versículo 35 confirma, o versículo 36 confirma isso. Então os judeus disseram: vejam como ele o amava. Vejam como ele o amava. De sorte que um dia como esses, um dia onde as pessoas estão indo para o cemitério, estão prestando as suas homenagens aos seus entes queridos, isso é uma demonstração de amor pelos entes queridos, pelas pessoas que não estão mais com você, com a sua família. E isso é honroso, isso é digno, isso é maravilhoso você fazer isso. Isso demonstra que essas pessoas que hoje fazem falta em você eram pessoas que você amava. Jesus ele chorou por alguém que ele amava, e tá aí um dia de saudades, um dia de saudosismo, um dia também de lembrar das experiências, do exemplo de vida dessas pessoas. Então eu quero solidarizar aqui com todas as famílias, né? Todos nós temos entes queridos que um dia como esse bate aquela saudade, aquela muitas vezes tristeza, choro, mas esse choro ele é amenizado, atenuado na certeza da esperança de um dia nós nos reencontrarmos. E o maravilhoso, embora seja um dia triste, o maravilhoso é nós sabermos que a morte, ela não é o fim de tudo. Para a glória de Deus, graças a Deus por isso. Um dia nós iremos nos reencontrar. Aquelas pessoas que creram em Cristo, que serviram a Cristo, um dia elas irão se reencontrar. E aí não haverá separação, não haverá 2 de novembro, não haverá saudosismo, porque aí será para sempre. E iremos nos encontrar para sempre, tá bom? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família, e que esse dia seja um dia de você relembrar as coisas boas que os seus entes queridos deixaram para você, os ensinamentos, os exemplos, mas que seja também um momento de você reafirmar a sua fé. Eu quero também, neste final, dedicar este vídeo ao meu nobre amigo, pastor de Teresina, pastor Luiz Gonzaga, que hoje perdeu a sua filha em inteira idade, apenas 33 anos, mas ela partiu. Que Deus abençoe a família enlutada, que Deus console a sua família, pastor Luiz Gonzaga, e que eu sei disso, que você tem uma esperança viva em Cristo, e nós sabemos que a morte para aqueles que creem em Cristo não é o final, é apenas uma separação temporária. É por causa disso que nós servimos a Cristo, é por causa disso que nós andamos com Cristo, tá bom? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.